Olá, muito boa tarde. Para alguns, estes são dias de férias e o tempo livre traz consigo a oportunidade para concretizar alguns projetos que a rotina diária vai impedindo. Muitas vezes fazem do caminho um itinerário de encontro e de interioridade. Compostela, Fátima, há quem ponha os pés ao caminho com o desejo que vai muito para lá da distância que se percorre. Connosco hoje está quem do caminho retira vida e encontro, o padre Francisco Mendes, conhece todos os recantos dos caminhos de Santiago e esta é uma paixão que tem partilhado com o Paulo Pires e o Mário Dias. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Desde logo começo por perguntar ao padre Francisco Mendes, como é que um dia se deixou fascinar, não tanto por Santiago de Compostela, não sei se estou a dizer mal, mas também pelo itinerário que leva até lá? Sim, o Santiago e o itinerário são uma coisa só, não é? Porque fazer caminho para Santiago é um encontro com a história daquilo que nós somos, daquilo que somos neste país, na Península Ibérica, tudo. E como itinerário espiritual, não há muitos que consigam transmitir-nos também através do compassar de todas aquelas terras, do compassar de todas aquelas experiências das pessoas que encontramos, não há muitos que consigam transmitir a serenidade que ali se encontra. Claro, todas as peregrinações são diferentes, mas Santiago tem de facto este carisma muito particular, que é de podermos ali fazer um encontro com a história, com gente que vem de muitos lugares, com imensas motivações, e que permite, portanto, assim, um encontro religioso, mas também cultural, e uma troca de experiências e encontro de pessoas muito enriquecedor. Ainda se lembra a primeira vez que foi a Santiago? Perfeitamente, perfeitamente. Aliás, fui a primeira vez a Santiago a pé como descoberta pelo caminho português, e o caminho português é, de facto, o descobrir a raiz daquilo que nós somos. Ir pelos passos da Rainha Santa, ir pelos passos de tanta gente que ao longo dos tempos ali se foi encontrando também com o apóstolo e com esta herança que foi recebendo. Sim, lembro-me perfeitamente. Não é? E muito mudou, desde essa altura, muito mudou mesmo. Mário Dias, como é que um dia também fez deste peregrinar algo que lhe é, digamos, gratificante, apesar do cansaço e das dores nas pernas e nos pés, mas retirar daí uma experiência profunda, digamos? É uma experiência profunda e muito dignificante. A pessoa, quando se põe ao caminho e quando se disponibiliza para ir ao caminho, ao encontro com a minha primeira peregrinação foi a Fátima, ao encontro do Colo da Mãe. É o descobrir do nosso eu, aprofundar a nossa fé e descobrir um grupo de pessoas fantásticas que estão pelo mesmo motivo a peregrinar connosco, de coração aberto, que querem, no fundo, partilhar as suas experiências, as suas dores, e chegar a Fátima e receber o conforto de sermos acolhidos no colo da Mãe. É por aí. Paulo Pires, andar a pé, fazer grandes distâncias numa era em que o automóvel já foi inventado há tanto tempo, porquê? Qual é que é o motivo disto? Ora bem, os motivos são diversos. Tanto é que, se calhar, até ilustrava essa questão da forma como, quando chegamos a Compostela, nos perguntam para termos a Compostela em Santiago, ou seja, a comprovativa em como fizemos a peregrinação, é-nos perguntado se foi por motivos religiosos, se foi por motivos de desporto, motivos espirituais ou outros. Cada um tem que encontrar em si o motivo porquê estar a peregrinar. E eu, no meu caso, a minha primeira peregrinação, também como o Mário, foi os Caminhos de Fátima, e foi porque senti a necessidade pessoal, familiar, de me querer reencontrar com a mãe. Não consigo explicar muito bem isto. Tive um chamamento, se assim podemos dizer, senti esse chamamento e fui. E tive a coragem de enfrentar esse caminho pela primeira vez. Juntamente com o Padre Francisco, na paróquia antiga em que o Padre Francisco estava. E a partir daí tudo mudou na minha vida. Tudo mudou na minha vida. Peregrinar passou a ser quase obrigatório
Não por motivos de desporto, nem por outros, mas definitivamente por motivos religiosos, por paixão, por agradecimento principalmente e pela fé. Padre Francisco, olhando a história da Igreja, o fazer caminho é desde sempre, não é? Desde os que saem de um determinado território em busca de uma terra prometida, o mudar de sítio facilita muito o mudar de vida e o mudar o olhar sobre o mundo. Eu acho que, aliás, é a metáfora mais perfeita da vida de um batizado, a peregrinação. Na peregrinação nós descobrimos, se de facto estivermos com este coração aberto, com este espírito aberto, descobrimos que, afinal, precisamos de muito pouco para sermos felizes. Precisamos de um lugar para descansar, precisamos de quem nos acompanha, precisamos de ter um objetivo, precisamos de alguma comida, de água, precisamos de, claro, ir tendo alguma saúde já agora, mas precisamos de muito pouco para nos sentirmos felizes. E de facto, quando se chega a Santiago ou a qualquer outro lugar com esta motivação, ainda não chegamos e já estamos com saudades de lá voltar. É um sentimento estranho, mas esta vontade de que o caminho não termine. Sim, há cansaço, sim, há dores, sim, há saudades de quem deixamos, mas é uma vontade. Mas isso é o tempero, estranha. não é? É o tempero, é uma vontade estranha de que aquilo se prolongue por mais uns quilómetros, por mais uns dias. É uma daquelas sensações estranhas, paradoxais, mas que de facto dão o tempero espiritual. Mas é a metáfora perfeita da vida de um batizado. Têm caminhado, explicaram, começaram por Fátima, o caminhar em grupo, não sei se já alguma vez experimentaram sozinhos. Não, já experimentámos com grupos mais pequenos em Santiago, porque às vezes da forma como se quer fazer o caminho, nós já explorámos um pouco, o Padre Francisco tem muito mais experiência do que eu e o Mário nos caminhos de Santiago, apesar de já termos feito alguns, mas já tive a oportunidade de experimentar várias formas de fazer o caminho, com apoio, sem apoio, e tudo isso vai moldar a forma como o vamos fazer. Porque se o fizermos sem apoio, não convém ir com um grupo muito grande, porque depois vamos ter um problema nos albergues, etc., por aí fora. Podemos fazer o caminho sem nada pré-planeado, mas podemos e devemos fazer o caminho com algumas coisas planeadas, inclusive até alguns albergues. Fátima já não é a mesma coisa. Fátima já estamos a falar de uma peregrinação paroquial, um grupo maior. Com apoio. E precisamos, claro que vai haver um apoio, claro que vamos estar nestas palavras que o Padre Francisco disse agora, que eu acho que são mesmo fantásticas e é maravilhoso. É essa partilha que existe entre os peregrinos, sendo um grupo grande e muito distinto de várias idades, nós vamos encontrar experiências de vida, partilhas de vida, simplesmente fabulosas. Porque as pessoas é no caminho que nós nos entregamos, não só à nossa fé, mas também aos companheiros que estão connosco. E este caminhar com estas pessoas são sempre experiências novas e todos os anos saímos de lá com vontade de repetir, com vontade de fazer mais vezes e não queremos perder os laços que ganhamos com estas amizades e com estas pessoas. É uma peregrinação diferente quando estamos a falar de um grupo um grupo grande, em que a maior parte das pessoas não se conhecem. E aí é extraordinário. Força. Eu tenho uma experiência, para além da que o Paulo Pires aqui referiu, tenho uma experiência devido à pandemia. Fiz os caminhos de Santiago por 2 vezes em casal. Com a minha mulher, o verão 2021 e 2020 foram muito atípicos, estávamos ainda muito limitados em termos de saídas, e ela vem ter comigo, eu estou em teletrabalho, e diz-me: tu não queres ir comigo a Santiago? É quase que um desafio, mas é um desafio muito enriquecedor. E foi, de facto, muito gratificante. E nós falávamos com alguns amigos nossos: vão os 2 a Santiago, chegam lá, já fartam do outro. Não é verdade. Foi um descobrir de nós próprios. Era caminho para nós, era tempo para nós, para casal, e chegámos lá mais casal e com um sentimento muito enriquecedor e muito fraterno. E enriquecemos o nosso casamento, seguramente.
Padre Francisco Mendes, o silêncio do caminho, esse encontro connosco próprio, é muito facilitador também, não é? Não digo a penosidade, mas a distância, os quilómetros que se fazem, somos quase forçados a olhar para nós próprios, a escutar-nos a nós, que é uma coisa que é muito difícil no cotidiano da vida de hoje, não é? No cotidiano, sim, e é por isso é que o caminho se torna também importante, porque o facto de não estarmos na rotina habitual, de não termos de nos preocupar, aliás, nem termos como nos preocupar com as coisas habituais, embora os telemóveis se tenham tornado absolutamente invasivos em tudo, mas, apesar de tudo, conseguimos ainda ir abstraindo dessa presença. Mas o facto de não conseguirmos fazer a rotina habitual obriga a um certo silêncio. Mesmo que o silêncio não seja aquele silêncio de estarmos calados permanentemente. Mas há uma inúmera quantidade de coisas que se cala. E, portanto, centramo-nos noutras. Centramo-nos em quem ali vai, no que estamos a ver. Centramo-nos no que estamos a sentir. Centramo-nos no que vamos experienciando. Vamo-nos lembrando de coisas que não nos lembrávamos no meio da azáfama dos dias. Vamo-nos colocando também em causa em determinadas certezas que tínhamos. E isto é importante. Aliás, creio que a peregrinação e o peregrinar, o tempo do peregrinar, hoje em dia, numa sociedade como nós a temos, se tornou quase como que a única hipótese de fazermos mesmo este retirar de nós, retirar do coração e dos olhos, do habitual, e este silêncio acontecer. Claro que às vezes também temos que forçar o silêncio, porque sobretudo quando se vai em grupo, acontece que toda a gente tem imensa vontade de falar. E fala-se de tudo, quer dizer, não se falam só de coisas devotas, digamos assim, não se falam só de coisas que tenham a ver diretamente com uma vida mais religiosa. Mas, sem dúvida, que este silêncio que também às vezes procuramos é um silêncio que acaba por saber bem. Mesmo um pouquinho mais procurado, mais forçado, acaba por saber bem. E depois, sim, logo volta o silêncio das outras coisas, das conversas que vão havendo, mas que não têm nada a ver com o comum. Vê-se muita gente a caminhar, nunca se vai sozinho, principalmente naqueles itinerários mais conhecidos. É a oportunidade pastoral para a Igreja, para a Igreja daqueles lugares, ou para quem daqui se prepara para fazer o caminho, a valorizar aquela distância, aquele itinerário, também em termos de propostas? Embora infelizmente, e temos que também ser muito diretos nisto, nota-se uma aposta maior na Igreja em Espanha do que na Igreja em Portugal. Sobretudo, por exemplo, vamos falar do caminho de Fátima. Fátima tem classicamente este problema. É um sítio onde toda a gente gosta de ir, onde se sente bem. Estão aqui dois exemplos que começaram precisamente por fazer este caminho antes de se lançarem ao resto, mas em que se sente um acolhimento e uma busca de receber bem lá, mas em que o caminho não está minimamente preparado, nem aproveitado, seja pela Igreja, seja por outras entidades, para proporcionar conforto, para proporcionar que, por exemplo, o caminho deixe de ser uma coisa de revoadas sazonais de maio a outubro, no caso de Fátima, e passe a ser um caminho que esteja povoado sempre. Isto de haver sempre gente a caminhar é verdade no que diz respeito aos caminhos de Santiago. Fátima não é tanto assim. Fátima, infelizmente, não sei, quer dizer, se não haverá aqui, sei que há aqui ainda muito para mexer nisto, mas a Igreja e outras entidades, ao longo dos itinerários que estão propostos e que mais ou menos se vão seguindo quase como canónicos, não está a saber aproveitar, nem a proporcionar um encontro, ou as possibilidades de encontro desta gente que caminha, lá está, com estas outras motivações difusas e que não são propriamente, diretamente religiosas. Não é difícil, quer dizer, basta o exemplo, vamos caminhando ao longo do caminho para Fátima. Não se encontra um horário adaptado de missas para peregrinos.
não se encontra um posto de informação nas paróquias do caminho para os peregrinos. São os próprios grupos de peregrinos que têm de andar a tratar do seu próprio alojamento e alimentação. Mais próximo de Fátima já se encontra este cuidado, porque perceberam. Mas à medida que descemos e à medida que se sobe, não é, de Fátima para cima, não se encontra este cuidado e há aqui claramente uma falha na aposta. Percebi também, por aquilo que me disseram, que esta não é uma experiência que se faz ou que se fez e que se gostou e se saboreou. Sentem a necessidade de voltar a ela periodicamente e é quase uma forma de dar, uma maneira de dar forma, conteúdo à vossa fé. É uma forma de rezar. É uma forma de rezar, é uma forma de nos aproximarmos, não só da Mãe, nos caminhos de Fátima, do Apóstolo, também de Cristo, de Deus. Quem vive a fé de diversas formas. E uma das formas de viver a fé é exatamente peregrinar. Este sacrifício que nós fazemos, sacrifício interno e físico, acaba também por ter uma grande influência em nós, na nossa fé e na nossa crença. Agora, um bocadinho no que o Padre Francisco estava a dizer agora sobre a diferença de logística dos caminhos de Santiago versus os caminhos de Fátima. Nós, por exemplo, quem caminha de Lisboa para Fátima encontra uma grande barreira física logo, porque também não há um apoio municipal. Nós, os peregrinos, gostamos de caminhar fora de estrada. Porque caminhar em estrada é perigoso. Apesar de nós termos sempre os coletes refletores, etc., não vamos num grupo sempre coeso, vamos distribuídos por tipo de passada, ao fim e ao cabo, ao contrário de alguns grupos de peregrinos que gostam mais de caminhar todos coesos. Mas chegamos ali, por exemplo, a 2 km do Cartacho, não há o mínimo de cuidado, a única alternativa que os peregrinos têm é a estrada nacional, sem berma. E não há um cuidado do próprio município em criar uma alternativa para... Isto é perigoso. E lá está, nós devemos ter... A fé move-nos, a fé leva-nos. Mas depois também temos que garantir a segurança de todos. Mário Dias, é também algo a que regressa periodicamente, este fazer caminho. Sim, o fazer caminho é um descobrir interior, é um aprofundar interior da nossa fé e um alargar do nosso ser, e vamos nos conhecendo. Vinha a conversar com o Padre Francisco a todas as peregrinações que fizemos, e nós fizemos uma a semana passada. Reerguemos a tradição do Círio da Caparica ao Cabo Especial. Foram apenas 2 dias a caminhar e eu, quando regressei também diferente. Regressei com algo que me tocou, de partilha com outros peregrinos e também da própria chegada ao santuário, e que me toca sempre. Há sempre algo, ganhamos sempre algo, crescemos sempre como pessoas e na fé católica, seguramente. Padre Francisco Mendes, e neste final de programa, para aqueles que já estão cheios de vontade de experimentar e de pôr pés ao caminho e ir até Santiago, que preparação, cuidados assim muito elementares é preciso ter? Para Santiago as coisas estão relativamente facilitadas, porque de facto a Galiza e mesmo já o norte de Portugal investem em condições para receber e para preparar os caminhos. Mas é preciso sempre ter de facto esta noção que é preciso preparar, tratar dos pés, ir procurando, ter alguma preocupação com o calçado, ter alguma preocupação também com o modo como vamos vestidos, quer dizer, não se vai vestido de qualquer maneira, ter este cuidado de ver por onde vai passar, quais são as condições que tem. Nem todos os caminhos são iguais. O caminho português não tem nada a ver com o francês, nem com a Via da Prata, nem com o caminho do Norte. Absolutamente nada. Eles são todos pela Galiza, mas não têm nada a ver uns com os outros, em termos de condições, de frequência e de infraestrutura. Portanto, há que preparar. Cuidados com o vestuário, cuidados com o alojamento, procurar também perceber bem as limitações próprias que se têm em termos de capacidade de fazer grandes distâncias, dividir etapas, aumentar etapas. Pronto, há que saber planificar bem. Mas há muitas ajudas, muitas aplicações, vários sites muito dedicados. É bem. E cá dentro, como é que nos preparamos? Cá dentro preparamos-nos com uma enorme dose de expectativa.
A fé pode ser, é aquela que é aquela que nos é dada e em determinado momento ela pode estar mais viva ou menos. Mas com esta expectativa de irmos e estarmos disponíveis para este encontro. Estarmos disponíveis para alguma privação, estarmos disponíveis para algum incómodo, estarmos disponíveis para não irmos lá à busca de direitos, não é? Que têm todos que nos servir muito bem, acomodarmos-nos também ao ritmo próprio das terras, procurarmos ir escutando também sem aquela ansiedade de chegar. Sim, preparar o coração para para um desligar. Temos que nos esvaziar um bocadinho para regressar cheios, é isso? Um pouquinho. Muito bem, agradeço muito a vossa partilha. Espero que nestes tempos que são ainda de férias para muitos, possam ser também a ocasião para esta experiência que vocês aqui partilharam connosco. Agradeço o enriquecimento também que nos deixaram aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica o desafio para uma experiência que pode abrir horizontes e dimensões desconhecidas para alguns. Obrigado por ter estado connosco. Nós regressamos amanhã. Tenha uma muito boa tarde e umas ótimas férias, se for o caso.